Lá em João não, Lucas. Lucas no capítulo 10, verso 38. Você tem uma Bíblia aí, levanta ela para cima assim, deixa eu ver aqui. Aleluia. Bíblia de papel, pode ser o celular também, não tem nada não. Todo mundo aí achou? Achou de amém, você não achou de misericórdia. Queria que você acompanhasse o livro lá, fala assim. E acontecendo que um deles, de caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, o nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Porém Marta andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que venha me ajudar. Jesus respondeu e disse: Marta, Marta. Aqui você vê que Jesus ele fala assim: Marta, Marta. Quando a sua mãe ela fala assim: fulano, fulano, vem uma repreensão aí, não vem? Então que Jesus ele vai falar de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa: Marta, Marta. E ele continua: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu o que? A boa. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que eu quero falar para você sobre esse texto? Te mostrar sobre esse texto aqui. Quero te mostrar uma realidade que Jesus entrou na casa de uma pessoa, que eu creio que foram em 2 momentos, porque lá em João, nesse texto, fala assim que Jesus faltava 6 dias para a Páscoa. Lá em Marcos, se eu não me engano, em Mateus, fala que faltavam 2 dias para a Páscoa. E às vezes, no seu decorrer, na sua vida cristã, você já deve ter escutado sobre esse texto várias vezes. E ainda não se atentou para a profundidade que esse texto carrega. Às vezes você pensa assim: Maria estava nos pés de Jesus, estava escutando o que Jesus tinha para falar. Marta estava fatigada, essa história você já conhece. Só que eu quero te mostrar algo mais profundo. Algo sobre escutar o que Jesus está falando, algo sobre escutar o que Jesus está querendo. E o engraçado é que ela derrama o vaso de alabastro com unguento nos pés de Jesus e na cabeça de Jesus. E tem pessoas de lado que viram e falam: nossa, que desperdício de unguento. Poderia ser pegado esse perfume que foi derramado e vender e fazer o quê? Ajudar os pobres, né? Vale mais de 300 denários ou 300 dinheiro. Lá nessa época aqui, um denário, um dinheiro, dava o valor de um dia de um trabalho de um trabalhador comum. Ou seja, uma pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar um denário, né? E são 300 dias de trabalho. Quase um ano, né? Quase um ano de trabalho. Maria pegou e jogou os pés de Jesus, jogou na cabeça de Jesus. Eu creio que foram 2 momentos, 2 noções. O primeiro texto lá em João fala que ela ungiu a cabeça. O segundo texto fala que faltava 2 dias, ela ungiu os pés. Não chegou com essa coisa. Amém? Vocês estão aí, não? Amém. E é algo surpreendente você ver de vários pontos de vista. Porque você tem aqui Maria, que está aos pés de Jesus, escutando, e Marta que estava fatigada, trabalhando e indo lá para o outro. Quando você recebe alguém na sua casa, o que você tem que fazer para essa pessoa? Recepcionar, né? Você recebe da melhor maneira possível. Então você vai de um lado para o outro e ajuda e faz e recebe essa pessoa como se deve. Nada de errado com isso. Nada de errado com a atitude de Marta. Só que o nosso desafio como igreja, como aqueles que são guiados por Jesus, é descobrir o que o coração de Jesus quer. O que o coração de Jesus está querendo nesse momento. Amém ou não? Então, a nossa dificuldade é se assentar aos pés de Jesus. Nossa dificuldade é sentar e escutar o que Jesus está falando. Às
Às vezes a gente está muito afadigado, como Marta. Aqui você vê que no verso 40, fala assim, não sei como é que está na sua Bíblia, na sua tradução. Fala assim, Marta, porém, andava o quê? Andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, foi perguntar, né? Eu posso estar no mesmo ambiente, mas eu estou longe. Você pode viver no mesmo ambiente de Jesus e estar longe. Amém ou não? Você pode estar na mesma sala, participando da mesma reunião e você está longe. Para falar com Jesus, você precisa estar onde? Perto. Nos pés. Você viu que Maria, para ela falar com Jesus, ela estava lá aos pés, então ela podia chegar a se afasta. Marta não, Marta, quando ela quis falar com Jesus, ela foi o quê? Ela aproximou-se. E não tem nada errado com trabalhar. Muito pelo contrário. Quando você aceita a Cristo, você entra nesse patamar de filho que é o cooperador com essa obra, é natural o seu serviço. É natural você trabalhar. O que aconteceu com os discípulos? Jesus estava procurando um lugar para celebrar a Páscoa. Um coração que é cego, um coração que entendeu, que recebeu, ele se disponibiliza ao que? Ao servir, né? O que os discípulos falam? Mestre, onde é que você quer que nós vamos lá para arrumar para você celebrar a Páscoa? Quem vê dificuldade, ele não vê trabalho, ele quer se esquivar, né? Quem vê a dificuldade não vê aquilo que está por trás, que é o próprio Jesus auxiliando. Os próprios discípulos de Jesus se disponibilizam, falam assim, mestre, onde você quer que nós vamos ajudar lá? Onde é que você quer que nós vamos fazer o trabalho? Vocês vão dar um lugar, lá vai ter um camarada pegando água, né? Estão aí? Estou camisa na Bíblia aí, vocês têm que ser bons de Bíblia, também. Lá você vai encontrar um camarada pegando água. Já estava meio estranho, né? Porque um homem pegando água, geralmente as mulheres pegavam água. Então vocês vão achar esse camarada e vão fazer a Páscoa na casa dele, vão fazer os preparativos para a Páscoa na casa dele. Onde é que eu quero chegar com esse serviço? É para te falar, para nos falar, na verdade, você precisa disso todo dia, você precisa disso todos os dias. Estar aos pés de Jesus e escutar o que Jesus está querendo. Tem uma história que eu achava que ele já ouviu, assim, todo mundo vai ter que se apresentar diante de Jesus um dia. Diga amém. Amém. Deixa eu pregar sozinho, diga amém. E naquele dia que você for se apresentar diante de Jesus, você vai apresentar algo. Vai apresentar todas as suas obras que você construiu para ele. Que obras que você vai apresentar? As obras que você fez aqui na terra. Ouvindo o coração dele e não ouvindo o coração dele. Amém? Então, todas as obras vão ser apresentadas diante de Jesus. Não vão servir para te condenar, vão servir para te galardoar. Amém? Vão servir para te entregar a sua recompensa. E qual que é a minha recompensa? Quando eu chego diante de Jesus e apresento uma obra de ouro, prata e joias preciosas. Por quê? Porque Jesus é o próprio fogo, Deus é o próprio fogo. Então ele vai provar suas obras. Se ela for de madeira para o inferno, vai acontecer o quê? Vai queimar. Então fala para o vizinho de celular aí. Você vai levar obras de ouro, prata e joias preciosas. Como é que eu faço essas obras de madeira? De madeira não, misericórdia. Como é que eu faço essas obras de ouro, joias preciosas e prata? Você faz igual Marta. Está aos pés de Jesus escutando o que ele quer. O que aconteceu? Aliás, faz igual Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Como Maria, eu poderia colocar o nome dessa palavra de como Maria. Poderia colocar o nome dela de como a boa parte. Porque ela escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Está aos pés de Jesus. Como eu falei antes, às vezes você andou já uma caminhada de 30 anos de crente, 40 anos de crente. Às vezes você pode ter andado um tempo com Jesus sem se aproximar de Jesus. Olha aí. Tem uma diferença entre os discípulos e a multidão. E ainda tem uma diferença entre os discípulos e aqueles que se assentam aos pés. Porque tem discípulos que são como Pedro, que partem a orelha do soldado, e tem discípulos que são como João, que recostavam a cabeça no peito de Jesus. E como é que você avança, como é que você faz a obra que Jesus quer?
escutando o que ele quer, né, não? E ele fala assim, vamos voltar para o texto. Verso 39 fala assim: e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se, também. Então ela se assentou também, não era só ela que estava sentada, ela se assentou também. Todas as vezes que você vai. Assentando-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Você dá conta de escutar? Vamos supor que eu sou Jesus, eu estou aqui compartilhando a palavra para uma galera aqui que está aos seus pés, e você está lá na cozinha fazendo o lanche, achando que seja lá o que for. Você vai escutar? Não vai escutar. Você pode estar no mesmo ambiente de Jesus, só que sua cabeça pode estar lá fora. Você pode estar no mesmo ambiente de Jesus, só que sua cabeça pode estar distante, do outro lado da cidade. Amém ou não? Porque o Senhor está para esse lugar. O que é a boa parte? A boa parte é o que vocês estão fazendo. O que é a boa parte? É estar aos pés de Jesus. Jesus, ele se move através da sua igreja. Amém ou não? Amém. Quantos são igreja? Amém. Então, Deus ele se move através de vocês. Então, para escolher a boa parte, você tem que ter isso aqui. Tem pessoas que falam, não precisa ir para a igreja, não precisa congregar. Para que você possa avançar no corpo. Quem são o corpo de Jesus? Quem é o corpo de Jesus, na verdade? A igreja. Amém ou não? Então, está falando que ela se assentou também, né? Então, tinha mais gente assentada. Então, não adianta você pensar que aquilo que você está fazendo para Deus é só você que está fazendo. Vocês estão errando. Não é só você que está fazendo o que você está fazendo que é certo. Tem gente que está fazendo. Você está só se juntando aqueles que escutaram no coração de Jesus, amém? Então ela se assenta também para escutar a sua palavra. Jesus ele precisava de duas funções: uma para morrer e uma para ressuscitar. E Maria, sentada aos pés de Jesus, eu creio que escutando o coração de Deus, não tem nada com aquilo que Jesus está falando, ela entendeu que ela precisava de um dia Jesus para morrer. E olha para você ver o valor. São duas unções de 300 denários, mais ou menos, 600 denários para ungir Jesus. Para ressuscitar, foram 1000 arretéis de mirra e aloés. Então, algo muito mais caro do que para a morte. Vocês vão entender por que é tão caro para ressuscitar do que para morrer. Amém? E vamos continuar no texto, no verso 40. Verso 40. Marta, porém, estava distraída em muito serviço. Tem gente que faz muito, tem gente que trabalha, tem gente que toca, tem gente que dá a palavra, tem gente que fica na porta, tem gente que fica no gasolinado, tem gente que dá no banheiro, mata a porta. Tem algo errado nisso? Não tem algo errado nisso, não. Só que se você anda antenado com Jesus está falando, você vai fazer a vontade dele. Você pode fazer muita coisa, mas fora da vontade dele. Quando você escuta aquilo que Jesus está querendo que você faça, você escolhe a boa parte. Amém? Não é desmerecendo quem toca, não é desmerecendo quem dá a palavra, não é desmerecendo quem está limpando, porque todas as partes do nosso corpo são necessárias, né? E você tem que entender o seguinte: você não é importante para a igreja, para o corpo de Cristo, pelo que você faz. Eu não sou importante porque eu toco. Você não é importante porque você canta. Você é importante por quem você é. Amém? Paulo ele tem uma peculiaridade. Na hora de falar sobre as cartas dele, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo, né? Então, primeiro se apresenta. O que isso quer me dizer, quer te dizer? Aquilo que você faz é bem menos importante do que aquilo que você é. Amém ou não? Primeiro você entende quem você é, né? Depois você entende o que você faz. Por exemplo, eu sou um advogado. Só um exemplo, eu sou advogado. Eu vou fazer o quê? Depois que eu descubro que eu me formo em advocacia, eu vou fazer coisas de advogado, né? Quando você se forma firme, você vai fazer o quê? Coisas de
Amém? Quais são as coisas que os filhos fazem? Isso do pai, amém ou não? Então, depois de filho, você passa a caminhar com o pai. Qual que é a dificuldade? É porque tem muita gente que crê o seguinte: quando eu adquiri minha salvação, quando eu me tornei filho, não é a linha de chegada. Quando você se torna filho, não para ali. A gente acredita que quando é salvo, ele para ali. Tem algo mais. Tem algo mais. Então é só um pontapé de entrada da sua fé. A partir de agora você vai fazer obras, você vai andar no caminho. Você vai andar no caminho, porque você entendeu que você é filho. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Vamos voltar para o texto. A gente está no verso 39. Ela se assentou também e ouvia. E andava distraída, a Marta estava distraída, servindo distraída. Às vezes você está na igreja servindo de uma forma tão. Às vezes você está servindo de uma forma tão desesperada em poder fazer algo, em querer fazer algo para ajudar a Jesus, você esquece. Não é não. Às vezes você esquece de estudar o que ele está precisando e faz um monte de coisa. Às vezes você vai chegar com um monte de chocolate e dar para Deus, aí você passa para o lado de lá, passa para a terra do pé junto, né? E você vai chegar com um monte de chocolate para Deus. E Deus vai virar para mim e você falar assim: eu não gosto não. Eu queria que você tivesse feito de palmilha, de banana, de integral. E qual que é a magia? É estar aos pés de Jesus, escutar o que ele está falando. E escutar aquilo que ele está querendo. Não adianta nada eu ser muito excelente, bom em algo que Deus não está querendo. Amém ou não? Deixa eu ligar seu coração. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Sim, é a convicção. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Ser pastor é um dom. Amém? E é um chamado. Você tem que ser chamado. Deus não escolhe qualquer um. Deus escolhe aqueles que Ele quer. Amém? Então você foi chamado para ser o quê? Aquele que Deus colocou no teu coração. Amém? Como é que eu vou descobrir isso? Escutando o que Jesus quer. Amém? No verso 41, ele fala assim: e respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Está o quê? Ansiosa e preocupada. Ansiedade e preocupação tem no nosso meio? Muita, né? Tem muita ansiedade e preocupação no nosso meio. Não que isso seja ruim, isso é tratado por Jesus. E estar ansiosa e preocupada com o quê? Com muitas coisas. Quando você passa da idade de criança para a idade adulta, tem um turbilhão, uma carrada de trem que se joga em cima de você, que você tem que decidir para que lado você vai, para que lado você trilha. Eu vi um vídeo no Instagram esses dias que vai te mostrando. Fala assim, quando você chega na sua adolescência para a idade adulta, ele te mostra lá. Ele te mostra várias opções e tal. Então, é muita informação, muita carga de informação. Hoje você vê tudo na palma da mão. Hoje você resume 3, 4 anos em vez de 5 minutos. Então, a nossa tendência é ser ansioso. Por mais que o nosso dia seja corrido, seja preenchido por várias coisas que às vezes tiram a nossa atenção, a gente tem que entender que não precisamos ficar ansiosos e preocupados com as muitas coisas. Todo dia, quando eu acordo, ou quando eu volto do almoço para trabalhar, eu procuro sempre lembrar que tem uma sustentação, tem um propósito, tem um porquê eu levantar todo dia, tem um porquê eu preencher e avançar todo dia. Bem? Porque o nosso dia se arruma tanta coisa para fazer. Não é que os dias estão passando mais devagar, porque se arruma tanta coisa para pôr na sua cabeça de informação que você nem vê passando. Já viu quando você era menino? A gente é menino, o dia demora muito para passar. Quando você é adulto, na hora que você levanta, já está na hora de deitar de novo. Na hora que você deita, já está na hora de levantar de novo. Tem horas que você deita para descansar meia hora, então 3, 4 horas. Meia não. E quando você se aproxima de Jesus, você começa a ficar como Maria. Entende a vontade do Senhor, entende aquilo que Ele está querendo fazer. E o Senhor se move através da igreja. Amém? A estratégia do diabo é o quê? É acompanhar os movimentos espirituais que estão acontecendo e frear isso aí. Jogando ansiedade,
jogando game. Diabo usa até as pessoas mais perto de você. Pode ficar tranquilo que não é só você, não. Amém? O Senhor, Ele tem para nos sustentar, tem para nos proteger de toda ansiedade, de toda preocupação. E Ele continua. Aí Ele fala assim: mas uma só é necessária. Uma coisa só é necessária. O que é necessário? Estar aos pés de Jesus, né? Uma coisa só é necessária. Ele continua, no verso 41. 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando você escolhe a boa parte, o diabo não tem poder para te tirar a boa parte. Você daria ou não? Então, quando você escolhe fazer a vontade do Senhor, isso não vai ser tirado. E essa mulher, isso aconteceu há mais ou menos uns 2000 anos atrás, né? Até hoje ela é lembrada. Por quê? Porque ela escolheu fazer a boa parte. Agora eu queria que você fosse lá em João. João capítulo 12. João 12, a partir do verso 1. Presta atenção no texto. Aqui ele fala assim: foi Jesus 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro. Todo mundo conhece o Lázaro, né? Ressuscitou e tal. O que faleceram e havia ressuscitado dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E que eu te falei, Maria ela foi se assentar, mas tinha mais gente lá com ele, não tinha? Então Lázaro já estava lá sentado. Então toda vez que você vai fazer algo para Jesus, já tem alguém fazendo. Não se acha que a bolacha do pacote, porque você está fazendo algo. E tem gente já fazendo também. Amém? Então a obra ela não para. A obra não para. E Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Verso 3. E Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou seus pés com os seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Você tem noção do que é esse cheiro que estava exalando sobre a casa? Adoração, né? Toda vez que você adora Jesus, sobe um cheiro e exala no ambiente que você está. Bem? Não sei se vocês já perceberam, mas quando Jesus se manifesta no ambiente, sobe um cheiro de adoração. Você sente só pelo Espírito, também? E você vê que a casa ficou cheia. A casa se encheu da adoração. Por quê? Porque está Maria lá fazendo algo que Jesus aprovou. Está todo mundo olhando, de olho. Assim que ela está fazendo, o que ela está jogando esse trem não cabe nos pés de Jesus enxugando com os cabelos. Duvido uma mulher pegar aqui no seu próprio cabelo e enxugar os pés dos outros, né? O cabelo é a hora da mulher, né? Mas ele passa meia hora, 20 anos, realizando, então não tem prato. E essa mulher ela pegou a glória dela todo dia e derramou aos pés de Jesus. É isso que quer dizer o texto. Quando você pega a sua glória, derrama aos pés de Jesus, você escolhe a boa parte. Vem ou não? E a casa se encheu na adoração. Toda vez que você vem para esse lugar e adora o Senhor, você está se enche na adoração. Amém? Verso de número 4. Então, um dos seus discípulos, olha só quem é a figura. Um dos Iscariotes. O cara que andava com a bolsinha de lado, né? Andava com a bolsinha de lado, de Jesus. Filho de Simão, que o havia de trair. Está vendo tanto que o cara fica famoso? O cara fica famoso porque era filho de então essas figuras traem também como trair. Se ele não tinha traído, ele não vai trair. Se ele tinha traído, ela tem mais trair. Então, aqui que você faz na carreira características. Aí eu falei, não, olha, dá. Verso 5. Porque não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Por que nos pegou esse tão caro, deu aos pobres e ajudou a dar os necessários?
Aí Jesus ele reprova a atitude deles. O verso 6 ele fala assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha com os pobres, porque isso é plausível, você tem cuidado com os pobres, isso é plausível, você ajudar os órfãos e as viúvas, é a verdadeira religião. Mas ele não disse isso pelo cuidado, mas porque era ladrão e tinha bolsa. O que havia, tinha bolsa e tirava o que havia se lançado. É como se ele andasse com esse casal fumaça aqui na rua. Ele era responsável por isso. Então, ele era o que via o que caía aqui dentro e tirava. Ele era o ladrão e tirava, fazendo papel de diabo. A mesma figura que mete a mão na sacola é o mesmo que vai olhar para a atitude. Quem está adorando de verdade vai falar assim: que loucura. Porque, como o irmão lá fala, não, o evangelho é loucura para o espírito externo. Porque para quem não está adorando, para quem não está aos pés de Jesus, é uma perda de tempo, é jogar dinheiro fora. Eu gosto muito de falar sobre dinheiro. Os assuntos que eu mais gosto de falar é sobre dinheiro. Porque a igreja nasceu para ser próxima. A igreja nasceu para avançar. Amém? E Judas ele tem essa atitude de reprovar o que a mulher estava fazendo. Jesus continua e diz assim: deixa, no verso 7, para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. O próprio Jesus falou isso. Amém ou não? Isso é uma atitude de algumas pessoas reprovando o que você faz para Deus. Porque na cabeça delas é o que? Você não está fazendo nada. Porque escutar Jesus para algumas pessoas que são desesperadas e afadigadas e ansiosas no trabalho não fazer nada. Amém? Vocês estão aí? Toda vez que você para escutar Jesus, pode ter certeza que vão ter pessoas do seu lado que vão virar para você e falar assim: por que você não está fazendo nada? Amém? Eu queria ler outro texto com você, só para terminar de te mostrar essa história de uma maneira mais clara. Ela é Marcos 14, a partir do verso 1. Ele fala assim: e dali a 2 dias eram. Dali a quantos dias? 2, né? No outro texto era Páscoa. Então aqui dá mais perto da Páscoa. Então aqui faltam só 2. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ácidos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender com fogo e o matariam. No verso 2. Mas eles diziam: na festa, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Eles queriam matar Jesus, mas não podia ser uma morte assim na frente do povo, senão o povo ia ficar contrariado. Verso 3: e estando ele pregando, ao mesmo lugar de Jesus, assentaram à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito preço. E tem algo interessante. Por que ele fala de muito preço? Nardo puro. Ela joga aos pés de Jesus, era a adoração dela. A sua adoração ela tem muito preço. Amém? Por mais que você ache essa um vaso de alabastro, ela tem muito preço. Amém? E ele continua. E trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E quebrando o vaso, e o derramou sobre a. Então aquela hora ela tinha derramado os pés, né? Então agora ela derramou na cabeça. E alguns ouvem em si mesmo que se indignaram e disseram: para que se fez o desperdício de muito? Quem foi esse camarada, essas pessoas, a partir de quem? De Judas, né? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-lhe aos pobres. E bramavam contra ela. Toda vez que você estiver adorando, vai ter gente que vai estar bramando contra você.
O que ele está fazendo? E que é isso? Para que lá que ele está. Só que eu vou te falar um negócio. A Bíblia ela fala assim: aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. Vem não. Você expressa a sua adoração de verdade, ninguém sabe de onde você vem, ninguém sabe de onde você vai. Por quê? Porque é uma trilha espiritual. E quando você escolhe a boa parte, é como se você andasse no caminho. Quem que é o caminho? Jesus. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a. Ele não fala no plural, ele fala no singular. Na língua portuguesa, o que é singular é um, né? É singular, é um só. Então não são vários caminhos, é um caminho. Enquanto você resolve entregar a sua adoração, é como se você escolhesse esse caminho, ou o caminho. Amém? E ele continua, o texto continua. No verso 4. Parte B. Para que se fez esse desperdício de moeda? Porque todavia podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestares? Ela fez boa obra, ela me fez boa obra. Para sempre temos os pobres convosco e podeis fazer o bem. Será que esses, antes de ver o vaso sendo quebrado, antes de ver ela derramando uma retel de unguento nos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, será que eles ajudaram os pobres? É uma pergunta a se fazer. Será que na hora de eu acusar outra pessoa, na hora de eu ver o que a outra pessoa está fazendo de errado, tentar corrigir os meus próprios olhos, será que eu estou fazendo algo que é plausível aos olhos do Senhor? Porque o mesmo que aponta o dedo é o mesmo que mete a mão na sacola. Foi isso que o texto falou, não foi? Judas era aquele que, não porque se preocupava com os pobres, mas porque o coração dele era enganoso. Amém ou não? Mas a mim, nem sempre tens. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. No começo eu falei que Jesus precisava de uma ressurreição, de uma unção, né? Ele precisava ser ungido naquela ocasião, naquele povo que Jesus fazia parte. Eles acreditavam na ressurreição. Por isso que eles não enterravam as pessoas dentro da cova, como a gente faz hoje. Então eles abriam a sepultura, colocavam lá e deixavam lá. Por quê? Porque na mente deles eles poderiam ressuscitar. A fé deles era que a pessoa poderia levantar dos mortos, né? E ele foi colocado na sepultura ungido para morrer, né? E o verso 9 fala: verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Toda a sua adoração ela vai ficar memorial, vai ficar como memorial, né? Todas as atitudes que você tem para Jesus, ela vai ficar como memorial. Quando eu entendi que a oferta, quando você coloca uma oferta no gasofilar, se entrega para Deus, essa cena ela fica marcada. Eu estou colocando a oferta. Para Deus ela sobe assim. Para Deus ela está assim. Por quê? Porque é um memorial. Porque eu sempre estou vendo você. Amém ou não? Então a sua oferta ela sempre é entregada aqui, ela sempre sobe para Deus como um memorial. Então Deus ele nunca esquece de que você está para ele. Jesus falou que aquilo que ela fez aqui hoje será lembrado, tá? Será lembrado para sempre, né? Então a gente está falando dessa mulher aqui, de uma verdadeira adoração, de estar aos pés do Senhor. Como igreja a gente tem que entender, estar aos pés do Senhor e escutar o caminho que Ele tem nos mandado criar. Amém? E Jesus ele recebe essa unção porque Maria se antecipou. No verso 8 ele fala assim: antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus ele precisava de uma unção para morrer. Então Maria, por estar aos pés de Jesus, ela entendeu do próprio Jesus, ele precisava de uma ressurreição, a melhor parte, a boa parte, né? Ela colocou Jesus, e
E ele entendeu, toda vez que você adora Jesus, no fundo do seu coração, toda vez que você adora Jesus, escolhendo a melhor parte, você recebe a direção que ninguém recebe. Não. Então, eu creio que não era para Maria fazer essa unção. Eu creio que não era para essa Maria fazer essa unção. Porque lá em Marcos 16, fala das 3 Marias. Vocês lembram das 3 Marias? As 3 Marias vão para quê? Marcos 16, verso 1. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ele ungido, né? Então, ele já tinha sido ungido. Na verdade, aquela chega ele já tinha ressuscitado, já tinha marcado a pedra. Vocês estão vendo? Não? Verso 2. E o primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo. De manhã cedo, que horas? Eu acredito que cedo para esse povo aqui, nem sai do sol ainda. E ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Quem vai tirar a pedra? As 3 de Jesus, o Filho de Deus, e elas estão pensando como é que vão remover a pedra. Quando você anda com gente que não entende o coração de Jesus, eles vão ver o que? A dificuldade. Vai dar certo, vai dar certo. Mais e aquilo ali, mais e aquilo outro. Você está fazendo a obra de Jesus e as pessoas estão olhando e falando assim, na dificuldade. Tem uma barreira ali, outra ali, outra ali, outra ali. Quando você não anda no propósito, quando você não anda segundo o coração, você passa a enxergar a dificuldade, as barreiras que entram na sua frente. No verso 4. E olhando, viram que já a pedra estava removida. Por mais que você olhe a dificuldade, por mais que você olhe o problema, por mais que você chegar diante do problema, Jesus já vai ter resolvido. Diga amém. Por mais que você veja o problema, por mais que você chegar diante do problema, já vai ter resolvido. Porque quando Jesus te chama para fazer algo, Ele já te deu a solução. Eu escutei algo essa semana que achei muito interessante. Crente é o único povo que ganha as batalhas sem lutar. Crente é o único povo que vai para a guerra e não precisa lutar. Por quê? Porque a nossa guerra é aonde? Nossa guerra é aos pés do Senhor, né? E Maria escolheu essa boa parte, que é estar aos pés do Senhor. Amém? Você sabe aqui nessa noite, entendendo que aos pés do Senhor você vence as suas batalhas. A pedra é removida. Até aquela música que fala assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome. O trabalho de remover a pedra não é nosso, o trabalho de remover a pedra é de Deus. Amém? E olhando, viram que já a pedra estava removida. E era ela muito grande. Olha para você ver que top. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita. Viram um rapaz sentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Estavam assustados. Eu estou assim, Jesus, você está um camarada sentado de branco do lado da onde Jesus estava. Verso 6. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, trazei a seus discípulos, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha para você ver, ele está lembrando de quem? Pedro, né? Não é aquele que negou Jesus? Não é aquele que negou Jesus antes de ele morrer? Pedro, antes do galo canto, você vai pregar 3 vezes. Não, Senhor, se precisar, pega com o Senhor, eu morro também. Aí está Pedro, você conhece a história. Pedro vai, não sentava com ele, não, eu vou dar com ele, não, tá doido. Na nossa linguagem doida. Sentava com ele, né, Pedro? Não, não dava com ele, não, nem conheço esse camarada. E ele chega num lugar que é tão visível que ele andava com ele, que até a voz do camarada já denunciava que ele andava com ele. Porque você não. Ué, cara, você não é aquele que andava com Jesus, até a sua voz, você fala como aqueles que andam com ele. Quando você anda com Jesus, as características dele vão ficar marcadas em você. Quando você anda com Jesus, a característica dele ele entra dentro de você. Por mais que você não queira, porque Pedro naquela hora queria, não é? Então as pessoas vão perceber quando você anda com Jesus.
Amém? E aqui eu acredito que é um consolo para Pedro, porque os olhos de Jesus encontram a Pedro no meio da multidão. Os olhos de Jesus se encontram aos olhos de Pedro. E eu creio que o temor do coração de Pedro não foi porque Jesus olhou com os olhos de condenação, foi porque Jesus olhou com o mesmo olhar. Eu falo que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, com um olhar de amor, vai ser sempre um olhar de amor. Vocês estão olhando? Amém? Verso 7. Mas ide de seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Você viu o espiritual lá no as três Marias inteiras. E aqui você tem as três Marias que certamente conheciam a Jesus. Ele iam lá e ungia Jesus. Se eu não me engano, uma dessas aqui é a mãe de Jesus. Mãe de Jesus. A própria mãe de Jesus não entendeu o time do negócio. Eu preciso de uma unção para morrer para ressuscitar. Então ela não entendeu o time. Maria veio e derramou os pés de Jesus e entendeu o que ele precisava. Então você pode estar andando com Jesus há 30 anos. A mãe de Jesus conhecia ele? Conhecia? Conhecia e estava longe, porque ele entendeu o que ele precisava. Amém? Então, por mais que você está há 200 anos andando com Jesus, não chega aos pés de Jesus, você não vai entender que caminho você tem que seguir. Amém ou não? Se você está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para você se parecer. Qual que é a boa parte? É estar aos pés de Jesus. Amém? Às vezes você olha para trás e olha para frente e vê, mano, será qual que é o propósito? Será o que eu tenho que fazer? Será para onde eu vou? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Propósito? O propósito eterno de Deus, ele vai se cumprir e pode ter certeza. O propósito eterno de Deus, ele vai se cumprir. Qual que é o meu chamado? É o que você está fazendo. Deus vai cumprir o propósito através do seu chamado. Amém? Então, se eu sou um professor, cumpro o propósito eterno de Deus, andando no meu chamado, cumprindo o meu chamado da melhor maneira, amém? Não? Dando honra e glória ao Senhor. Então, eu não sou só professor, eu sou professor e cristão. Eu estava numa aula semana passada, não, deu umas 3 semanas, eu acho. E a professora nova chegou lá para perguntar e falou assim: ó, vocês vão se apresentar. Aula de comunicação oral, verbal e escrita, né? E falou assim: então vocês vão se apresentar. Todo mundo da sala faz aquele discurso de sala de aula. Então vocês vão se apresentar, todo mundo falando algo que você acha importante, algo que você acha bonzinho de falar. Na hora a cabeça da gente fala assim: será que eu falo que eu sou cristão? Será que eu falo que eu sou crente? E vem aquele, era o primeiro capítulo que é do lado esquerdo. Começou pelo lado de lá. E eu lembrei na hora, porque eu tinha escutado algo um tempo atrás também, que você fala daquilo que é importante. Então, se você é cristão, é importante. Amém? Se eu não me engano, tem um filme. Tem um filme que chega um cara para fazer umas perguntas. Ele pergunta: quem é você? Eu sou tal coisa. Vamos citar uns exemplos. Quem é você? Eu sou professor. Quem é você? Eu sou casado. Mas quem é você? Não, eu sou pai. Não, mas quem é você? Eu sou nascido aqui e tal. Não, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quem é você. Por último, ele fala que ele é cristão. Então, aquilo que você é, mais importante do que aquilo que você faz. Não. Então, aquilo que você é um cristão, não é não? Quem é o cristão? Não, um Cristo pequenininho, né? Aquele que foi gerado de Cristo. Amém? Então, você é um cristão. Todas as vezes que te perguntarem, você lembra de você, escreve na capa do seu coração aí. Você é cristão. Filho. Né? Filho não há de ser filho. E, para encerrar, quando Jesus ele foi morto, estava no sepulcro na cruz, chegou um camarada para pedir o corpo dele. Quem que era esse cara?
Quem lembra? José de Arimateia, né? Senador? Senador político. Olha para você ver, tanto que a gente corre na política, a gente acaba vendo a política até nos tempos de Jesus. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, ele vai lá diante de Pilatos, fala assim: ó, deixa eu levar o corpo de Jesus. Eu vou te explicar por que a política é assim. Ela é assim desde os tempos antigos, troca de favores. Então José de Arimateia ele vai lá com os Pilatos, né? Famoso, e ele fala assim: deixa eu levar o corpo de Jesus. E na hora ele libera, não pode levar. Por quê? Porque é bom ter o senador devendo favor, né? Você já parar para analisar, mas é bom ter alguém devendo favor. Ele pensou nisso. É bom ter um senador devendo favor. E ele pega o corpo de Jesus e unge o corpo de Jesus para a ressurreição e leva para a sepultura. Jesus ele tinha vários discípulos, mas um deles era José de Arimateia, um discípulo bem nas escondidas, que ele é revelado mais nessa parte aí. Então Jesus ele tinha tanto discípulo, mas tinha alguns também por fora. Vamos dizer que é uma hora extra de Jesus, ele também tinha os discípulos lá de fora. E para ungir, com o tanto que ele ungiu, com o tanto de dinheiro que ele gastou, eu fiz a conta mais ou menos essa unção que ele gastou. Se eu não me engano, eram 10 anos de trabalho de uma pessoa comum. Então, os discípulos, eles não iam dar conta de ungir Jesus da ressurreição. Então, Jesus ele tem os discípulos para fazer o propósito dele. Tem gente que foi chamado para dar dinheiro. Também não. Tem gente que foi chamado para chegar aqui e dar oferta. Tem gente que foi chamado para tocar. Tem gente que foi chamado para pregar. Tem gente que foi chamado para discipular. Tem gente que foi chamado para todos os lados da igreja. Amém? Então eu queria que você saísse daqui, entendendo que você foi chamado. Você foi chamado para algo. Você não deve se diminuir por aquilo que você está fazendo, você achar que é menor em comparação com quem está do lado. Amém? Você e eu fomos chamados para fazer parte dessa obra. E assim como as Marias estavam vendo a dificuldade da pedra, chegando lá dentro da pedra já estava tirada, assim vai ser na sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos, eu queria orar por vocês. Estenda suas mãos como quem recebe e deixa eu declarar na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, damos graças ao Senhor por essa noite, por cada um que está aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque nós podemos estar aos pés do Senhor, porque nós podemos te entregar a melhor parte, escolher a boa parte, porque o Senhor é bom, nos trouxe até aqui. Senhor, nós sairemos daqui pensando e tendo a clareza que o Senhor nos escolheu, o nosso propósito, o nosso chamado é cumprido através da boa parte. Nós escolhemos a boa parte. Então, assim comigo, em nome de Jesus, eu escolho a boa parte e ando segundo o Senhor me direcionar. Amém? Esse eu queria deixar para os irmãos e ser uma semana abençoada. Durante a sua semana você possa ver o Senhor em tudo que você olhar. O que você vê, Jesus está fazendo. Amém?